Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Atos, capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus nos diz, Jesus mesmo, falando, Jesus mesmo nos deixando um recado. Atos 1, versículo 8, Jesus nos ensina como obedecer à grande comissão. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Agora vamos nos colocar em pé e todos juntos vamos ler, repetir este versículo. Todos juntos, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Querido Deus e eterno Pai, nós temos sido grandemente abençoados com o culto, nós sentimos a presença de Deus em nosso meio, nós, ó Pai, nos alegramos com a comunhão espiritual que estamos tendo com os irmãos, e agora, meu Pai, nós queremos ouvir a Sua palavra. Fale conosco, ó Deus, me use mais uma vez como instrumento nas Tuas mãos, e que a palavra de Deus possa edificar nossas vidas, possa trazer, ó Deus, esperança e transformação. É o que nós pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, na sua opinião, qual foi o maior mandamento que Jesus Cristo deixou para a sua igreja? Cuidado, a pergunta não é qual foi o maior mandamento que Deus deixou para os homens, mas o maior mandamento que Jesus deixou para a sua igreja foi a grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Temos certeza disso por várias razões. Primeira, a grande comissão de Jesus foram as últimas palavras que ele pronunciou antes de ir embora. Antes de deixar este mundo, Jesus pronunciou a grande comissão. E eu acredito que as últimas palavras de uma pessoa geralmente são sempre as palavras mais importantes. E a grande comissão, ela foi repetida nos 4 evangelhos, ela foi repetida no livro de Atos, e ela foi parafraseada em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Em toda a Bíblia, nós encontramos a grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meu pastor, um dos melhores missionários que o Brasil já conheceu, costumava dizer que uma igreja não tem o direito de existir se não estiver praticando a grande comissão de Cristo. Porque a missão principal de uma igreja, a visão principal de uma igreja, não é providenciar um local para a nossa comunhão e para culto e adoração a Deus. Tudo isso é importante, mas nós existimos como igreja para nos unirmos e espalhar o evangelho de Jesus Cristo para o mundo inteiro. Mas veja o que já aconteceu com a primeira igreja que existiu na face da terra. Jerusalém. Aquela igreja se esqueceu rapidamente do mandamento de Jesus Cristo e ficou apenas na sua cidade, com todos os apóstolos, com todos os milagres, com todo o dinheiro, com todos os recursos, e aquela igreja ficou também com mais de 5.000 membros no início de sua existência. Estava indo tudo muito bem,
E eles não tinham razão para pensar nos outros. Eles não tinham razão para expandir a igreja ou para expandir o evangelho. Então Deus permitiu uma grande, mas uma imensa perseguição contra aquela igreja. E todos os membros, milhares e milhares deles, tiveram que fugir para salvar a própria vida, ficando em Jerusalém apenas os apóstolos, porém sem igreja. A igreja de Jerusalém, mais tarde, ressurgiu das cinzas, mas a igreja que existia acabou, e os membros da igreja foram dispersos para outras cidades, mas por onde eles passaram, eles levaram a palavra de Deus, amém, irmãos? E eles foram os primeiros missionários, os primeiros implantadores de igrejas. Não foram os apóstolos, mas foram os crentes comuns, crentes leigos, que abriram as primeiras igrejas. E na cidade de Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque eles estavam falando de Cristo, pregando Cristo e vivendo como Cristo. A igreja, desde que nasceu, sempre teve dificuldades para obedecer à grande comissão de Cristo. Sempre foi difícil evangelizar, espalhar a palavra de Deus. No século XIX, o evangelista e pastor William Carey tentou convencer as igrejas batistas da Inglaterra a enviar missionários para outros povos, para outras nações, mas ele foi repreendido pelos pastores, ele foi obstruído pelos pastores, que disseram que os povos pagãos não mereciam o evangelho, não mereciam a palavra de Deus. William Carey disse: então eu vou. Se vocês não vão e não vão enviar missionários, então eu vou. E hoje, depois de mais de um século, não há mais cristãos verdadeiros na Inglaterra. Na verdade, são poucos os cristãos na Inglaterra. Há mais ateus e há mais incrédulos na Inglaterra do que cristãos. E a única religião que cresce na Inglaterra é o islamismo. Mas não foi culpa de William Carey, porque se as igrejas daquela época tivessem se envolvido em missões, hoje a Inglaterra não estaria passando pelo que está passando. Mas rejeitaram a grande comissão de Cristo. Jesus, porém, quando deu a sua ordem, ele nos ensinou como obedecê-la. E é isso que eu quero mostrar nesta noite, como obedecer a ordem de Cristo. Quando ele disse, ide por todo mundo, ele estava falando comigo, e ele estava falando com você. E ele nos mostra como obedecê-lo. Em primeiro lugar, e este é o ponto principal da mensagem nesta noite, através de seu poder espiritual. Irmãos, Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. A palavra virtude significa poder. É a palavra dunamis no grego, da qual nós derivamos a palavra dinamite. O Evangelho é uma dinamite nas mãos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E quando essa dinamite é acionada, coisas maravilhosas acontecem ao nosso redor. Mas o Evangelho precisa ser acionado através da vida de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. E como que eu sei que sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Primeiramente, você precisa ser salva, lavada e redimida no sangue de Jesus Cristo. Quantos são salvos e têm certeza? Digam amém. Amém. O Espírito Santo habita, controla, mora, reside no interior de todo homem, de toda mulher, salva e lavada no sangue de Cristo. Mas você precisa produzir os frutos de uma pessoa salva. Gálatas 5:22 lista
nove desses frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E quando pessoas cheias do Espírito Santo pregam a dinamite do Evangelho, almas são salvas, vidas são transformadas e nada permanece do mesmo jeito. Amém, irmãos? Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ser usado pelo Espírito Santo é uma exigência para quem deseja obedecer à grande comissão. E apesar disso, a maioria de nós tenta fazer a obra de Deus através da força da própria carne. Nós estamos dependendo de nossos talentos, nós estamos dependendo de nossos métodos, do nosso diploma universitário, nós estamos dependendo de nossa personalidade para realizar a obra de Deus. E não há nada de errado em usar ferramentas, mas sem o Espírito Santo, tudo que nós produzimos será vazio e temporário. Mas com o Espírito Santo, tudo que for produzido vai durar por toda a eternidade. Hudson Taylor, o missionário para a China, disse que se Deus retirasse o Espírito Santo do mundo, retirasse o Espírito Santo agora da face da terra, pelo menos 90% de tudo que nós estamos fazendo não sofreria nenhuma mudança. O que ele quis dizer com isso? Que 90% de tudo que nós estamos fazendo dependendo de nós, baseado na nossa força, na nossa condição física, na nossa condição intelectual. Mas foi Hudson Taylor também que disse que precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas orar sabendo que tudo depende de Deus. Eu digo, depois de 24 anos no campo missionário, pessoas me perguntam qual foi o nosso segredo para a implantação de 5 igrejas, para a implantação de uma escola cristã, Instituto Bíblico, 3 programas diários no rádio e tantas outras bênçãos que Deus tem nos proporcionado. Pessoas querem saber a razão de tudo isso. E eu, é claro, como batista, tradicional, fundamentalista que sou, sempre tenho uma resposta. E eu respondo para essas pessoas com toda a minha convicção. A razão que Deus tem nos abençoado tanto é a seguinte: eu não sei. Amém, irmãos? Eu simplesmente não sei, porque se eu soubesse, deixaria de ser o poder de Deus e passaria a ser o poder dos homens. Mas o poder de Deus não se explica. Amém, irmãos? O poder de Deus não se explica em livros. O poder de Deus não se explica em palavras. Se é o poder de Deus, é sobrenatural e nós não temos que saber por quê. É o poder de Deus. Eu já descobri que não existem milagres no presente. Quando você olha para o presente, quando você olha para o dia de hoje, para o que está acontecendo agora, você se desanima. Agora geralmente é um momento difícil. Estamos passando por tribulações financeiras, físicas, emocionais. Agora está difícil. Não adianta achar milagres no futuro, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, e o futuro não nos pertence, só pertence a Deus. Mas todas as vezes que nós olhamos para o passado, há 1 ano, 5 anos, 10 anos, no nosso caso há 24 anos, aí nós podemos ver o derramar do poder de Deus. Aí nós podemos ver os milagres que ocorreram nas nossas vidas. Amém, irmãos? Milagres na vida da igreja, milagres na vida da nossa família, milagres na vida dos nossos irmãos.
milagres incontáveis que Deus tem derramado sobre nós nesses últimos anos. Nós iniciamos o Templo Batista Maranata, esta linda igreja. Eu não estou falando do prédio, eu estou falando de vocês, dentro de um pequeno barracão, na Vila Canaã, que ficava nos fundos de nossa casa. E apesar daquele barracão, pequeno e apertado, o barracão era estreito, o forro ou o teto era baixo, e apesar de precário, nós tínhamos pelo menos 70 pessoas frequentando aquele barracão. Eu e a minha esposa não tínhamos dinheiro para alugarmos um prédio. Mas eu disse para ela, nós podemos ter qualidade. Durante a semana, ela ensaiava o piano como se fosse apresentar um recital. E eu preparava as minhas mensagens e estudos como se eu fosse pregar para uma igreja de 1000 pessoas. E nós fazíamos questão que toda pessoa que entrasse dentro daquele barracão, ali dentro, encontrasse qualidade. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser tratada com respeito. Amém, irmãos? E não importa o lugar, a palavra de Deus é sempre a palavra de Deus. E muitas pessoas entraram dentro do nosso barracão por causa do som do piano. Elas ouviam o piano ao longe e, curiosas, elas entravam dentro do barracão. Foi o caso de Dona Mariquita, que entrou dentro do barracão por causa do som do nosso piano. Mas o barracão era feio. O barracão era precário. E apesar disso, Divina, você se lembra? Eu coloquei, não foi uma placa, mas eu coloquei uma propaganda enorme no muro do barracão. Templo Batista Maranata. Eu chamei o barracão de templo. Aí, 2 vizinhos se colocaram na frente do barracão e profetizaram contra o nosso barracão. 2 homens. E um deles disse: eu garanto que o pastor deste barracão é um charlatão. Ele está aqui abrindo esta igreja para tirar dinheiro do povo. Ele não me conhecia. Ele não sabia nada a meu respeito. Mas ele estava me julgando pela aparência do barracão. E outro vizinho disse algo pior ainda. Disse: não se preocupe, eu garanto que essa igrejinha, e foi a expressão que ele usou, esta igrejinha não vai durar 3 meses. Então esta era a impressão que os vizinhos tinham do nosso ministério. E eu vou lhe dizer uma coisa, eles estariam certos. Se o barracão fosse meu, mas o barracão era de Deus, amém, irmãos? Eles estariam certos. Se o barracão estivesse dependendo de Rômulo, Éden Ribeiro, ou de Raquel, mas aquele barracão havia sido consagrado a Deus, e nós não estávamos dependendo de talentos, nós estávamos dependendo da graça e da misericórdia e do poder de Deus. O primeiro vizinho, que pensava que eu fosse um charlatão, depois de tanto ser convidado, finalmente veio ao barracão para participar de um culto, domingo à noite. Mas antes ele disse: me prometa, pastor, que essa será a única vez, e que você nunca mais vai me convidar para vir a esta igreja. Eu disse para ele: trato feito. Eu nunca mais o convidarei. Então eu soube que aquele culto era a minha única oportunidade. E eu preguei, irmãos, e eu preguei. E quando eu fiz o apelo, eu orei para que aquele vizinho fosse salvo. E você sabe, eu nunca
exagero nos apelos, eu nunca tento tomar o lugar do Espírito Santo, eu não prolongo os apelos, vocês sabem disso, mas naquela noite eu abri uma exceção, e nós cantamos a primeira estrofe, e ele em pé, segurando na cadeira que estava na sua frente, não veio. Nós cantamos a segunda estrofe, e ele apertando mais e mais a cadeira, não veio. Cantamos a terceira, a quarta estrofe, e ele não veio. Então eu disse para Raquel, continue tocando, e nós continuamos cantando. E ele só veio, só deixou a cadeira dele, quando cantamos pela 7ª vez. Na hora que ele veio, encerrei o apelo, eu o peguei e o levei para dentro da minha casa, e na minha sala, eu e ele nos ajoelhamos. Havia um outro rapaz conosco na época, que se ajoelhou também. E naquela noite, o homem que pensava que eu fosse um charlatão, ajoelhado, com lágrimas no rosto, pediu perdão a Deus e recebeu Jesus Cristo como Salvador. Mais tarde, 1 mês ou 2 meses depois, ele se tornou tesoureiro da nossa igreja, tesoureiro do barracão. Aí ele descobriu que o pastor não era charlatão, amém, irmãos? E ele passou a tomar conta do dinheiro de Deus. E mais tarde, ele foi eleito o primeiro diácono desta igreja. E ele está conosco até o dia de hoje. É um dos pilares do Templo Batista Maranata. Seu nome, João Carlos. Sabe por quê? Poder de Deus. Amém, irmãos? Irmão João Carlos não sabia nada sobre a minha vida. Se eu tinha diploma, se eu estudei nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, isso não interessava. Mas foi o trabalho do Espírito Santo dentro do coração dele. Foi resultado de oração da sua esposa. Certas coisas só se explica através do poder de Deus. Não devemos nos aventurar, fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. 2 homens profetizaram contra o nosso ministério. Um deles se tornou nosso diácono, o outro também veio para a igreja, trouxe a família, foram salvos. Mas isso só aconteceu porque eles profetizaram contra Deus e não contra um homem. Dentro do barracão, nós ensinamos, desde o primeiro dia, sobre a grande comissão de Cristo. Não perdemos tempo. Desde o início, nós éramos em 3, eu, Dona Raquel e a Rochelle, que era um bebezinho, e nós pegamos 2 missionários para sustento. E eu disse para a Raquel, quando as pessoas começarem a frequentar o barracão, elas irão aprender sobre missões desde o início, e vão participar de missões desde o início. Mas, um pastor veterano, um senhor de certa idade, veio nos visitar um dia, dentro do barracão. E ele viu a foto dos 2 missionários. Na época, eram as famílias do pastor Eurípides de Paiva, que nós ajudamos até hoje, e de um outro pastor e sua família. Esse pastor idoso, ou mais velho do que eu, me chamou de lado e me repreendeu. E ele disse, irmão Rômulo, você não deveria estar ensinando missões para os irmãos deste barracão. Você está desviando dinheiro, que poderia ser usado para comprar um lote, e eventualmente construir uma igreja. Não ensine missões para essas pessoas ainda. Espere até ter um prédio próprio. E eu disse para ele, mas pastor, eu não posso fazer isso, porque a minha Bíblia diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão
Quantos acreditam nisso? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu disse para ele: pastor, lote pode esperar, construção pode esperar, mas almas não podem esperar nem um segundo. E nós enfatizamos missões desde o início. E para encurtar uma longa história, 7 anos depois, a igreja que estava dentro do barracão, estava agora dentro de um dos prédios mais bonitos e mais extravagantes que há no setor sudoeste de Goiânia. Certa quarta-feira, depois de ensinar sobre mordomia cristã, depois de ensinar sobre dízimos e oferta missionária, uma mãe divorciada, mãe de 3 filhos, que sustentava praticamente os 3 filhos sozinha, veio para mim e me mostrou o seu contra-cheque. Hoje em dia eu não sei se os trabalhadores ainda recebem contra-cheque. Acho que não, acho que o salário já é depositado, né, diretamente na conta. Mas naquela época era contra-cheque. E ela me mostrou o contra-cheque e ela me perguntou, e lembrem-se, eu era novinho, eu tinha 28, talvez 29 anos de idade, e ela me perguntou: pastor Rômulo, o que eu devo fazer com este contra-cheque? Eu tenho 3 opções. A primeira, pagar as minhas contas, porque eu estou devendo. A segunda, ir ao supermercado e comprar alimentos para os meus filhos. E a terceira, pagar os meus dízimos e promessa de fé que estão atrasados. Foi assim que eu entendi a pergunta dela. E ela me fez essa pergunta e na hora eu só pensei: por que você está me perguntando? Por que você está me colocando nesta situação? Porque há certas perguntas que nós pastores não queremos responder, não queremos ouvir. Mas eu disse para ela: irmã, isso é entre você e Deus, eu não posso interferir. É sua decisão. Os irmãos aqui todos sabem, eu nunca quis saber quem são dizimistas e muito menos os valores que são dados. Não pertence a mim. Isso é entre você e Deus. Mas ela não aceitou a minha resposta. Ela insistiu: não, mas eu quero saber a sua opinião. E de tanto insistir eu disse: irmã, eu não posso dizer para você o que fazer com o seu contra-cheque, mas eu posso dizer o que eu faria, porque eu já fiz em situações semelhantes. Claro que eu nunca tive 3 filhos, mas eu já fiz em situações semelhantes. Eu colocaria Deus em primeiro lugar. Mas sabe quando você dá uma resposta porque é certa, mas não porque é sua? Sabe quando você dá uma resposta porque vem de Deus, mas não vem de você? No fundo do meu coração, sabe o que eu gostaria de ter dito para ela? Minha irmã, pega este contra-cheque, vá correndo para o supermercado, esqueça as contas, esqueça os dízimos, vá comprar alimento para os seus filhos. Esta é a resposta humana que eu gostaria de ter dado. Mas eu não podia fazer isso, eu estaria negando a Bíblia. Eu disse, eu colocaria Deus em primeiro lugar. Fui embora para casa, a Raquel é testemunha, e naquela noite eu tive dificuldades para dormir. Acordei algumas vezes durante a noite e orei por ela. E no meu coração desejei que ela não tivesse feito o que eu disse. Passamos quinta-feira e eu pensando nela. E na sexta-feira de manhã, estou no meu escritório, 8h30 da manhã. Ela tinha mania de ligar bem cedo para ter certeza que eu estava acordado. Ela me liga naquela sexta-feira bem cedo. Eu atendo ao telefone e era ela, muito, mas muito feliz, do outro lado da linha. Ela pega e me diz: pastor Rômulo, o senhor não vai acreditar no que aconteceu.
E eu pensando, o que será que aconteceu? Eu não fazia ideia mesmo. Então ela disse, pastor, na quarta-feira, depois que nós conversamos, eu resolvi agir pela fé. E eu resolvi colocar Deus em primeiro lugar. E deixei o meu contra-cheque na igreja. E fui embora para casa, seja o que Deus quiser. E agora, de manhã, acabo de chegar no meu trabalho, 2 dias depois, em cima da minha mesa, um outro contra-cheque, bônus da minha empresa, que eu não esperava, 3 vezes maior o valor que eu havia deixado na igreja. A fé daquela irmã já era grande, mas a partir daquele dia se tornou enorme. E ela criou seus 3 filhos fielmente dentro da igreja. Se tem uma coisa que aqueles meninos nunca vão poder reclamar, é do testemunho da fidelidade da mãe. Criou os 3 meninos em nosso meio. Hoje eles são todos adultos. Um deles é um empresário bem-sucedido para a glória de Deus. Outro é advogado e contabilista. E um outro é médico. E esses 3 meninos agora podem simplesmente sustentar a mãe deles muito bem. Quantos acreditam que colocar Deus em primeiro lugar vale a pena? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso só se explica através do poder de Deus. Nenhuma faculdade, nenhum curso de teologia é capaz de produzir esses resultados. Depois de 4 anos de faculdade, eu estava nos Estados Unidos ainda, já havia até recebido o meu diploma. Eu telefonei para o meu pastor aqui no Brasil e disse, pastor Jaime, Deus me chamou para Goiânia, mas eu posso passar 1 ano com o Senhor na nossa igreja? E ele me perguntou, mas por quê? Você já sabe a língua, já sabe a cultura, por que você não vai direto para Goiânia? Eu disse, porque eu estou frio espiritualmente. Mesmo a faculdade sendo cristã, eu estou frio e eu preciso voltar para a minha igreja local e receber fogo de Deus. E eu quero ir para Goiânia cheio do fogo de Deus e não cheio de conhecimento. Ele permitiu que eu ficasse com ele por mais 1 ano. Eu fui assistente do assistente do assistente. Mas isso não foi importante para mim. Durante aquele ano, debaixo da pregação do meu pastor, eu pude entender mais uma vez que a obra de Deus se faz através do poder de Deus. E hoje, aquela igrejinha que nasceu dentro de um barracãozinho, ajuda no sustento de mais de 65 projetos missionários. Já implantou mais 4 igrejas, amém, irmãos? Uma escola, e Deus sabe que esta igreja ainda vai fazer muito mais até a volta do Senhor Jesus Cristo. Já me pediram para escrever uma biografia sobre a nossa história. Nunca vou fazer isso. Porque o que Deus faz não se explica. Se tiver explicação, não foi Deus. Milagres não se explicam. E todas as vezes que eu olho para trás, eu só vejo milagres inexplicáveis. Jesus disse, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos o poder de Deus. Em segundo lugar, e acreditem ou não, eu estou terminando. Eu disse que o primeiro ponto seria o mais importante. Nós obedecemos à grande comissão de Cristo, através do evangelismo pessoal. Ele disse, ser-me-eis testemunhas. E testemunha aqui é um termo jurídico.
é um termo legal. Alguém que só pode falar do que sabe. Alguém que só pode falar do que viu. E Jesus deixou bem claro a ordem dos eventos. Primeiro o poder, para depois ser uma testemunha. Por muitos anos, eu achava que a maioria dos crentes não testificava por causa do medo, da timidez, talvez até por causa de apatia espiritual. Mas agora, irmãos, eu acho e reconheço que o maior obstáculo é a falta do poder de Deus. Porque quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele não resiste. Ele não suporta ficar calado diante dos outros. Ele tem que falar de Cristo. Ele tem que compartilhar o Evangelho. Este foi o método que Jesus escolheu para espalhar a notícia do Evangelho. De pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. E eu sempre digo que ovelhas produzem ovelhas. Nós, pastores, cuidamos das ovelhas, mas uma igreja que depende de pastor para crescer, ela nunca cresce. Mas a igreja depende do testemunho da vida de cada um de nós. Vejamos, algumas histórias de evangelismo. Dia 4 de julho, nós pegamos o avião em São Paulo para Atlanta, nos Estados Unidos. 9 horas de voo. E como sempre, eu sempre, classe econômica, caio nos piores assentos. Eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor me der condições, eu quero viajar na classe executiva, pelo menos. É difícil. Os aviões, os assentos, estão se tornando cada vez menores. E as pessoas estão ficando cada vez maiores. E do meu lado, um homem de 1,85 m, me lembrava até um pouco Daniel, alto, porém largo, feito uma porta, grande, cabelo comprido, rabo de cavalo e tatuagem para todos os lados do corpo. Mas era um cara legal, educado. E do meu lado a minha esposa, e do lado da minha esposa uma outra moça. Nós estávamos no meio. E eu pensando: Senhor, eu vou ficar aqui 9 horas de castigo. Não quero incomodar o cidadão. E ele era tão grande que ele pegava metade do meu assento. Eu fiquei feito uma sardinha naquela noite. E eu disse comigo: eu vou estar do lado deste homem por 9 horas. Mas quer saber de uma coisa? Ele vai estar do meu lado por 9 horas também. E ele não pode sair do avião. Então eu abri a minha boca, começamos a conversar. E de repente, eu estava pregando o Evangelho. Amém, irmãos? E mostrando para ele como ser salvo. Nada de igreja, nada de religião. Eu estava falando apenas de Jesus Cristo, Filho de Deus. E então eu descobri que ele era vocalista de uma banda muito famosa aqui no Brasil, cujo nome eu não vou citar, uma banda de heavy metal. E ele, todo o grupo estava naquele avião indo para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a Europa. E eu preguei-lhe o Evangelho. Minhas filhas lá atrás do avião disseram: pai, nós podíamos ouvir o Senhor, quer dizer que se elas me ouviram, outros ouviram também. Amém, irmãos? Ele não aceitou a Cristo, mas ele me prometeu que iria repetir aquela história para a mãe dele que morava em São Paulo. Mas ele terminou dizendo: então Jesus Cristo é o cara. E eu disse para ele: isso mesmo, Jesus Cristo é o cara. É a linguagem deles, não é? Jesus Cristo é o cara. Mas não dá para ficar calado por 9 horas, se Deus colocou aquela alma preciosa do seu lado. Não dá. Eu não preguei para ele como pastor, eu preguei para ele como filho de Deus que eu sou, como testemunha que eu sou do que Jesus Cristo é e do que Jesus Cristo fez.
Eu tenho inveja da Denise, tenho uma certa inveja da Adriana, agora da Isabelinha, que são dentistas. Porque se eu fosse dentista, com bisturi na mão, com o meu paciente anestesiado, sem poder falar, com um monte de algodão dentro da boca, todos eles iriam aceitar Jesus Cristo. Eles não teriam coragem de dizer não. Mas nós obedecemos à grande comissão de Cristo, através do evangelismo pessoal. Nunca me esqueço, meu pastor entrou dentro do bar, que pertencia ao meu pai, chamou o meu pai de lado, abriu-lhe a Bíblia, e mostrou-lhe como ser salvo. Mas, o meu pastor só apareceu no bar do meu pai, porque antes disso, alguém havia dado um folheto para o meu pai. Todos nós, de uma certa forma, somos resultados do trabalho individual de alguém. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Quanto que está o litro da gasolina, gente? 4,50, né? Impossível. Às vezes eu estou andando de Uber. Sai mais em conta, dependendo. E que bênção. Já vi 2 motoristas de Uber parando o carro, com lágrimas no rosto, orando e aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Eu vou passar 10, 15 minutos dentro de um carro com uma pessoa estranha. Eu só tenho um assunto: Jesus Cristo. Ele disse: ser-me-eis, diga alguém. Ele nos chamou para sermos testemunhas. Mas antes disso, precisamos do poder de Deus. Sabe quais são os benefícios do evangelismo? Ocupa o nosso tempo contra o pecado. Quem não está evangelizando, pode estar fazendo coisas que não deve. Ocupa o nosso tempo contra as críticas e as divisões. Quem evangeliza, não critica e não divide a igreja. E alegra o nosso coração, e alegra o coração de Deus. Mas a ordem dos eventos é esta: poder, primeiro; testemunha, segundo. E em terceiro e último lugar, nós obedecemos à grande comissão de Cristo, através de missões mundiais. Ele disse: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Certo jovem disse para o seu pastor: Deus me chamou para pregar o evangelho no continente africano. O pastor, respeitosa, mas sinceramente, perguntou para o rapaz: por que Deus o chamaria para ir à África, se você não está indo aqui, na sua própria cidade? O jovem ficou calado. A expressão tanto em Jerusalém, tanto em Judéia, tanto em Samaria, tanto aos confins da terra, significa ao mesmo tempo. Na língua original, Jesus disse: eu quero que vocês recebam o poder de Deus, sejam testemunhas ao mesmo tempo em todos os lugares. Não só aqui, mas em todos os lugares. Ou seja, enquanto nós estamos pregando o evangelho cá, precisamos ajudar que outros levem o evangelho acolá. O que estamos fazendo para promover missões mundiais? A nossa igreja pratica, promove a promessa de fé para missões. Nós prometemos que durante o ano inteiro, todos os meses, nós vamos ofertar uma certa quantia para missões. Faça sol, faça chuva, nós entregamos aquela oferta, aquela promessa. E aquele dinheiro não é nosso, não é da igreja. É um dinheiro que é usado para missões. Sai da conta da igreja e vai ajudar missionários espalhados pelo Brasil e outros países deste mundo. Nós somos apenas um canal
através do qual passa a oferta, mas é a maneira que nós nos utilizamos para enviar missionários e enviar a palavra de Deus, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e os confins da terra. Recebemos missionários na nossa igreja, pelo menos a cada 45 dias. E nós estendemos, simbolicamente falando, um tapete vermelho, para que os missionários possam passar por ele. Porque missionários são heróis, missionários são pessoas importantes. Nós enfatizamos isso. E nós também, irmãos, além disso, ajudamos projetos que vão além dos nossos. Por exemplo, nós nem contamos isso para nossa vantagem, mas em 2 anos em Ribeirão Preto, nós ajudamos o projeto Antioquia, e através de nós, agora existe uma igreja com pessoas e um prédio próprio, na cidade de Serra Azul, no interior de São Paulo. Nós. E se não fôssemos nós, aquela igreja não estaria lá agora. E olha que nós ainda nem conseguimos terminar a nossa em Ribeirão Preto, hein? Mas já terminamos uma igreja que pertence, na verdade, a outra igreja mãe. Isso é missões, porque nós não estamos fazendo para nós, amém? Mas nós estamos fazendo para Deus. Conta para a glória de Deus. Conheci um pastor cuja igreja perdeu várias famílias ao mesmo tempo. Aí os tesoureiros, pastor, ou nós cortamos os missionários, ou cortamos o seu sustento. O que o senhor decide? Nem sei porque vocês estão me perguntando isso. Claro que cortem o meu sustento, mas não cortem os missionários. E eu era um dos missionários. Eu era um deles. Nós éramos, uns deles. E aquele pastor passou a vender jornais, 4, 5 horas da manhã, todos os dias, para sustentar a família. Mas não deixou a igreja cortar os missionários. Visão, irmãos. Visão. E missões estão morrendo nas igrejas. Igrejas estão perdendo a visão. Eu recebi uma carta recentemente de uma igreja que nos ajudava já há 20 anos ou mais. Porém, o pastor da igreja morreu, chamaram um novo pastor, que tem uma outra cabeça, que tem uma outra visão. E a primeira coisa que esse pastor fez foi cortar todos os missionários. Aí ele mandou uma carta para nós dizendo, olha, a partir de agora nós não vamos mais investir em missões mundiais, nós vamos investir apenas na nossa comunidade. Aí a minha esposa perguntou, você não vai escrever para ele e explicar o que Jesus disse em Atos 1:8? Tanto que significa ao mesmo tempo? Eu disse, não. Eu não me vejo ensinando a palavra de Deus para quem deveria conhecer a palavra de Deus. Milagres não são explicáveis. Mas, irmãos Anderson, se eu tivesse que escolher uma única razão, porque Deus escolheu abençoar o nosso ministério. Se eu tivesse que escolher, eu diria, é porque nós acreditamos e praticamos missões. A partir do momento que deixarmos de fazer missões, Deus não terá razão para nos abençoar. Se eu tivesse que escolher, essa seria a razão. Missões. Nós temos missões em mente e em prática. Terminando. Vou até fechar a Bíblia para você ter certeza disso. O apelo hoje à noite, irmão Wesley, tem cartão da promessa de fé? Verifique para mim se tem, irmãos. Nós vamos distribuir os cartões da promessa de fé. O apelo hoje é, faça a sua promessa se você ainda não fez. Renove a sua promessa. Talvez Deus queira que você aumente a sua promessa de fé. Não precisa esperar
até o mês de agosto para isso. Muitas pessoas começaram e pararam com a promessa de fé. Mas vamos ver de forma completa a grande comissão de Cristo, nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Mateus 28, 19, vamos ler todos juntos, tá? Todos os versículos que aparecerem agora, todos juntos. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E o nosso texto de hoje, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E o povo de Deus diz, amém e amém. Grande comissão ou omissão? Você está participando ou se omitindo? Vamos fechar os olhos e vamos orar.